De volta aqui com o Hélio Costa ao vivo nesta segunda-feira. Hélio, informações da família que morreu no Chile depois de inalar gás. Quais as últimas informações deste caso, hein, Hélio? Vamos lá. Olha, 5 dos 6 brasileiros que morreram em um apartamento na cidade de Santiago, capital do Chile, na quarta-feira passada, serão transladados hoje à tarde para os parentes embarcam para o Chile, né? Os corpos serão transladados para cá. A família vai levar um advogado. A liberação dos corpos, a ida dos parentes ao Chile foi acertada em uma videoconferência com o consulado brasileiro e o procedimento atende uma exigência da legislação chilena, que é o reconhecimento deve ser feito por familiares de primeiro grau. Viajam o pai de Débora e Jonathan, o irmão de Fabiano e de São Paulo viajam Gil e o irmão de Adriane, que era esposa do Jonathan. A família, o casal Fabiano e Débora e os filhos Caroline e os tios Jonatas e Adriane, tinha decidido festejar os 15 anos de Caroline no Chile, mas todos foram encontrados sem vida no apartamento que tinham alugado na cidade de Santiago. A causa exata da morte ainda não foi divulgada, não foi concluída, mas a polícia suspeita que tenha sido intoxicação de monóxido de carbono, um tipo de gás usado em aquecedores, já que uma grande concentração dele foi encontrada no apartamento, segundo a imprensa do Chile. O apartamento era vistoriado há pelo menos 15 anos, não era vistoriado há aproximadamente 15 anos. Na semana passada, o advogado informou que a família tem a intenção de fazer um velório coletivo na cidade de Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, onde 5 das 6 vítimas fatais morreram. Mas ainda não há confirmação quando os corpos chegarão ao nosso estado. O detalhe é o seguinte: qual a diferença do gás que faz calafetação e o gás de cozinha, Fernando? Isso é muito interessante, porque o gás de cozinha, quem engarrafa o gás de cozinha, coloca um produto químico. Que é para ter o cheiro. Que é para ter o cheiro. Para ter o cheiro de que está vazando gás. Então aquele cheiro, quando a gente sente, não é o cheiro do gás, é um produto que é colocado. É um produto químico que é colocado ali, que é vazamento. Mas a gente fica, opa, está vazando gás. No botijão pequeno, médio ou grande, tem a Petrobras já bota. Porque a Petrobras se distribui, né, para as empresas. Então, dá aquele cheiro. Já esse gás, que é de aquecedores, não dá cheiro. Não tem o produto para fazer o cheiro. Eles não perceberam o cheiro do gás? Não se percebe mesmo. Não se percebe, você anda atrás de um carro a gás, certo? Você sente cheiro de gás de cozinha queimado? Não sente. Não sente vazamento. Esse é o problema. Esse foi o problema que vitimou esses brasileiros, esses catarinenses lá em São Paulo. Estavam dormindo, o gás vazou e intoxicou. Em Santiago, infelizmente, né? Eles acordaram e começaram a passar mal, tanto que eles pediram ajuda por volta de 1h da tarde para a família aqui no Brasil. Mas já era tarde. Só que o bombeiro só chegou às 5. Agora não se sabe se os familiares que morreram passaram o endereço errado, porque os bombeiros já estavam meio tontos, enfim. Mas o bombeiro só foi chegar aí no prédio, no apartamento, por volta de 5 horas. Então quer dizer, 4 horas depois da família ter pedido socorro. E aí eles avisaram para os familiares aqui no Brasil, a gente está todo mundo se sentindo mal, está todo mundo passando mal, a gente não sabe o que é. E aí o que acontece? Quando o bombeiro chegou, tiveram que arrombar a porta, porque a família, infelizmente, É interessante, quando você sai de sua cidade, de seu estado, o negócio é levar, é pegar. Aliás, as empresas de viagem, ou as empresas, esses sites que alugam apartamentos ou hotéis, devem dar para o cidadão o número do serviço de segurança,
certo? Se é o 190, se é o 911, dá o número do bombeiro da cidade onde está, porque se acontecer uma emergência como essa, ao invés de ligar para o Brasil, eles ligariam para o bombeiro da cidade de Santiago. Tá aí a informação do Hélio Costa. Então, os familiares desse grupo que acabou morrendo no Chile, eles viajam hoje de Santa Catarina, alguns de Santa Catarina, outros de São Paulo, para fazer identificação, como o Hélio trouxe para a gente aqui a informação. Está na legislação chilena. Familiar de primeiro grau precisa fazer o reconhecimento dos corpos. Só depois disso que o translado será feito para o Brasil. Mas no Brasil também é assim. Tem que identificar um familiar próximo, tem que identificar. No Brasil também é assim. E depois a família vai pensa em organizar um velório coletivo em Biguaçu, agora, na Grande Florianópolis. Agora, um avião da Força Aérea poderia buscá-los, né? Mas aí o Airbnb, que é o aplicativo, já se manifestou que vai pagar todos os custos de translado, então esse translado será pago pelo aplicativo que ofereceu o aluguel. Hélio, você costuma então, já que a gente está falando desse caso triste, né, e essa morte repentina fez muita gente repensar, principalmente com relação à contratação de seguro viagem. Você costuma fazer seguro de viagem? Sempre. Tem que fazer, né? Sempre. Importante. Eu viajo pouco, mas sempre que tu vai para os Estados Unidos, tu já compra a passagem com... Exato, seguro, porque depois pode seguro ser saúde. Uma dor de cabeça, né, se acontece alguma coisa. Infelizmente aconteceu o que de mais trágico poderia acontecer neste caso, aconteceu. A família inteira perdeu a vida, mas pode acontecer um acidente, pode alguém ficar doente no meio da viagem. Por isso o seguro viagem é importante. Em casos como esse de Biguaçu, o custo para trazer os corpos até o Brasil é altíssimo. A solução, então, pode ser a cremação, que torna tudo mais simples, mais barato. Mas nem todo familiar, quando acontece uma tragédia como esta, quer cremar o familiar lá no país onde aconteceu e trazer apenas as cinzas. Quer fazer o quê? A homenagem, o velório. Por isso a gente vai mostrar agora numa reportagem como resolver e evitar uma dor de cabeça como essa, caso o imprevisto aconteça na sua viagem. A reportagem mostra pra gente os detalhes agora do seguro viagem. Alguns países, principalmente os europeus, exigem que turistas tenham seguro de viagem. Quem não faz, não entra. Na América do Sul e nos Estados Unidos, não é obrigatório, mas é prudente. É muito caro, dependendo da situação em alguns países, ter uma assistência médica no exterior, né? E ainda tem a questão cambial. A gente está falando aí de países em que o custo de uma UTI, por exemplo, diário, pode chegar a R$50 mil. E o passageiro tem que estar preparado para isso. A gente aqui no Brasil tem um sistema público de saúde, mas em outros países isso não existe. Então, muitas vezes o passageiro tem que até apresentar um cartão de crédito, alguma garantia de pagamento antes de ser internado e de ser tratado. O seguro pode estar num pacote oferecido pela agência ou pode ser adquirido separadamente. Alguns cartões de crédito oferecem o serviço. Quem tem um cartão desses pode viajar tranquilo. Quanto mais tempo se fica fora do Brasil, mais completo e caro é o seguro. Contratar um seguro viagem nem é tão caro assim. Para uma semana tem pacote aí saindo a cerca de R$200. Dependendo do local em que se vá, o destino, isso não representa sequer 5% do custo total da viagem. E o seguro cobre um montão de coisa, desde extravio de bagagem até pequenos acidentes e internações, e cobre também a tal repatriação funerária, que é basicamente o traslado de corpos ou a ida de parentes até o local da morte para reconhecimento de corpo. O benefício é muito maior, né? Então, a questão não é nem tanto o investimento, até porque isso pode ser parcelado via de regra, mas é a questão do benefício quando se precisa do seguro mesmo. Este advogado explica: a primeira providência em caso de morte é comunicar o consulado brasileiro. Esse trâmite ele pode ser feito, inclusive, pelas autoridades locais. Não necessariamente. O comum é que seja feito por algum acompanhante na viagem, alguém da família. Mas não existindo, inclusive, a autoridade consular, por exemplo, todo mundo viu na mídia que essas pessoas acabaram pedindo socorro para a família e a família comunicou o consulado de um possível acidente ou de algum problema. Para trazer o corpo para o Brasil, só depois que algum parente faz o reconhecimento. E o custo do traslado é todo da família. É necessário embalsamar o corpo, ter um caixão especial impermeável e ainda pagar por todos os laudos e documentos. E sai caro. Nos casos em que a família não tem condições de arcar com os custos, o sepultamento ocorre no exterior, sob responsabilidade do país em que aconteceu o óbito. O que é possível fazer para baratear
é a cremação do corpo no exterior. As cinzas têm que respeitar um procedimento diferente, menos burocrático, então isso acaba facilitando o transporte e também barateando o transporte.